aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta, ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim, e a ideia para hoje é a gente resolver juntos um exercício de cálculo numérico sobre o método da bissecção. Como de costume, lembrando que se vocês tiverem alguma ideia, sugestão, pedido, dica, tópico que você queira ver mais no futuro, vocês podem sempre deixar um comentário aí embaixo, ou se preferirem, mandar aqui contato pessoal para falar sobre o que mais vocês querem ver nesse canal. Espero que vocês gostem do exercício de hoje, acredito que seja um dos mais fáceis que a gente fez até agora no canal. E, sem mais delongas, bora lá, vamos começar? Então, o exercício de hoje é um exercício de cálculo numérico pela primeira vez no canal, começando com o enunciado. O enunciado diz: através do método da bissecção, determinar uma aproximação para a raiz positiva da equação x² mais 2x menos 11 igual a 0. Partindo de intervalo inicial de amplitude 1. Faça 3 iterações e estime o erro cometido. Nesse exercício a gente precisa saber de algumas coisas. Primeiro, o que é esse método da bissecção? A ideia do método da bissecção para você determinar raízes é: pega uma função que seja contínua em um intervalo, de modo que nesse intervalo f de A vezes f de B é negativo. Se você multiplica duas coisas e elas dão negativas, isso quer dizer que uma é positiva e outra é negativa. Então, nesse intervalo AB, em um dos pontos a função é positiva e outra é negativa. Isso quer dizer que no gráfico, uma delas está acima do x, uma delas está abaixo. E se a função é contínua, nesse intervalinho, com certeza a função passa no zero, quer dizer que existe uma raiz nesse intervalo. Primeira coisa, a gente calcula o ponto médio do intervalo, que é literalmente pegar A mais B sobre 2. Depois a gente avalia a função nesse ponto. E aí podem acontecer três coisas. A primeira, pode ser que essa função no ponto médio tenha o sinal oposto à função no ponto extremo esquerdo da função. Quer dizer que f de A vezes f de A mais B sobre 2 é negativo. Então ela troca de sinal nesse intervalo, quer dizer que a função tem uma raiz nesse intervalo. Então a gente muda o intervalo, nesse caso, para fazer bissecção nesse intervalo que tem metade do tamanho. Pode ser que a função no ponto médio tenha o sinal oposto ao extremo direito. E aí, a raiz está no intervalo do ponto médio para a direita da função. Mas é a mesma ideia. Pega esse intervalo de amplitude metade do que você tinha e aplica o método de novo nele. Ou pode ser que você pegue o ponto médio, a função dê zero nesse ponto, e aí a raiz que você está procurando é o ponto médio. Então o método de bissecção é bem isso. Você sabe que a função está no intervalo pré-determinado, pega o ponto médio, testa. Ou o ponto médio é a raiz, quase nunca acontece. Se não for, você consegue determinar pela mudança de sinal se ele está à esquerda ou à direita. E aí pega esse intervalo que sobrou, repete o processo. Ponto médio, avalia, esquerda, direita, pega o ponto médio, avalia. Cada vez que você faz, você vai aumentando a precisão. A gente tem que saber como determinar o intervalo inicial. Como é importante saber quando a função vai ter aquela propriedade de que f de A vezes f de B é negativo, a ideia é ficar testando pontos até que o valor da função inverta de sinal. Além disso, a gente tem que saber estimar o erro. Se a sua função está em um intervalo AB, o maior erro que você pode cometer dentro desse intervalo é o tamanho do intervalo. E uma coisa importante sobre o curso de cálculo numérico, que em alguns lugares é chamado de métodos numéricos, todos os cálculos são feitos com calculador ou com software, especialmente porque a gente faz muita conta com número decimal. Não é uma coisa para ficar fazendo as contas na mão. Os cálculos vão ser feitos com calculador aqui. E bora lá, vamos resolver esse problema. Primeira coisa, as condições iniciais para poder aplicar o método da bissecção. A função tem que ser contínua no intervalo que a gente for pegar, e essa função, x² mais 2x menos 11, ela é contínua em todos os reais porque ela é um polinômio. Então ela é sempre contínua, ela vai ser contínua em qualquer intervalo do mundo. Agora a gente precisa achar o intervalo de amplitude 1, como o enunciado pede, para iniciar a busca. E a ideia é chutar alguns pontos para a função. Como o enunciado pede para a gente achar a raiz positiva da equação, então a gente não vai perder tempo testando os x's negativos. Vamos começar testando x0, x1, x2 e avaliar a função em cada ponto. Se o x for 0, a gente joga ele na função, troca o x por 0, o resultado é menos 11. Se o x for 1, avaliar a função no 1, troca o x por 1, o resultado é menos 8. Se o x for 2, pega a função, avalia a função, troca o x por 2, dá menos 3. Se o x for 3, joga o 3 lá no lugar do x na função, aí dá 4. Aqui aconteceu uma troca de sinal. A função era negativa e passa a ser positiva. Com isso, a gente tem certeza que existe uma raiz entre 2 e 3. É aí que a gente vai começar o método da bissecção. Na primeira iteração, como a gente está entre 2 e 3, a gente pega o ponto médio, que é 2,5, e lembrando que se o x for 2, o y vale menos 3, se o x for 3, o y é 4, e agora a gente avalia a função no ponto médio, que é avaliar a função em 2,5. Pega a função lá, troca o x por 2,5, deu 0,25, que é positivo, ele tem o mesmo sinal que o extremo direito, 3, então a função troca de sinal entre 2 e 2,5. Isso quer dizer que a raiz está no intervalo entre 2 e 2,5. E nesse intervalo, o erro que a gente está cometendo é de no máximo meia unidade para a raiz.
Isso foi a primeira iteração, vamos para a segunda iteração, e a gente está no intervalo entre 2 e 2,5. O ponto médio vai ser a média entre os dois, que é 2,25. Aí aqui a gente copia do que a gente já tinha calculado antes, que no extremo esquerdo a função vale menos 3, negativo. No extremo direito a função vale 0,25, positivo. E no ponto médio a gente avalia a função calculando f em 2,25. Faz com a calculadora, dá menos 1,4375. É negativo, ela tem o sinal oposto ao extremo direito. Quer dizer que a raiz está entre o ponto médio e o ponto direito, que é entre 2,25 e 2,5. O tamanho do intervalo é 0,25, esse é o erro máximo cometido no momento. E com isso a gente pode ir para a terceira iteração. Nessa aqui o intervalo vai de 2,25 até 2,5. O ponto médio entre os dois vai ser 2,375. A gente já sabia que a função do extremo esquerdo é negativa, no extremo direito é positiva. No ponto médio a gente avalia trocando o x da função por 2,375. Pega lá, joga na calculadora, vai dar menos 0,6094. Esse asterisco é só para indicar que eu arredondei na quarta casa decimal. O número de casas decimais usado depende de que professor está dando a matéria, que autor que escreveu o livro, mas isso sempre é dito pelo autor do exercício ou, num problema físico, pelas restrições que você tem de precisão da máquina. E aqui, como ele é negativo no ponto médio e positivo no extremo direito, a raiz está entre o ponto médio, 2,375, e o direito, que é 2,5. A raiz está nesse intervalo, e o erro que a gente comete aqui é, no máximo, 0,125, que é a amplitude do intervalo. Como o enunciado pede faça 3 iterações, as nossas conclusões são: a raiz aproximada é o último x que a gente obteve, que era o último ponto médio, 2,375, e o erro máximo que a gente cometeu é 0,125. A gente dá um destaque, depois dá um destaque maior ainda, está resolvido o exercício. Indo um pouco além nesse aqui. É uma equação de segundo grau, a gente poderia resolvê-la por Bhaskara para ter o resultado exato. A raiz positiva vai ser 2 raiz de 3 menos 1. Vocês podem conferir isso por Bhaskara se quiserem. Que arredondando na quarta casa decimal é 2,4641. É um valor que de fato está no intervalo que a gente achou, entre 2,375 e 2,5. E o erro que a gente tem entre esse valor e o valor que a gente encontrou, 2,375, é menor do que o erro que a gente propôs, 0,125. Então isso prova que o método está bem em ordem, a gente está sabendo realmente o que faz, está tudo certo. Espero que vocês tenham gostado desse exercício. O método da bissecção, você pode ir melhorando cada vez mais a precisão, aplicando mais vezes. Eu segui aqui o que o enunciado pediu. Faça 3 vezes e diga quanto é o erro. Poderia acontecer de o enunciado dizer calcule até que você tenha uma casa decimal de precisão. Então aí você faz até que o erro seja menor que 0,1. Às vezes o enunciado está por quantas iterações ele quer, às vezes o enunciado está por faça até que o erro seja menor que blá blá blá. Independente do que for pedido, o jeito de fazer vai ser o mesmo, é ir fazendo iterações e dizendo o que acontece em cada passo. Espero que vocês tenham gostado desse problema, espero que vocês tenham gostado desse exercício, da resolução. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, por favor, mandem aí embaixo, ou se preferirem, aqui o meu contato direto, para que no futuro a gente possa trabalhar com coisas que vocês gostem, que vocês tenham mais interesse. Obrigado por hoje, pessoal, vejo vocês no futuro. Até a próxima.